Olá, meus cumprimentos a todos vocês. O meu nome é Rian Fábio Almeida Campos. Eu vou dar a minha apresentação do projeto intitulado Estudo da Vida de Prateleira de Néctares de Manga e Abacaxi, enriquecidos universalmente com microcápsulas obtidas por gelificação iônica. Bom, a minha orientadora desse trabalho foi a professora Laona Natasha da Gama Pantoja. A minha co-orientadora foi a professora doutora Givanete Maria Ferreira. Esse trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Amapá, no campus Macapá. Eu sou do curso de Tecnologia de Alimentos, primeiro semestre, e meu projeto ele se encontra na área de Ciências Agrárias e na sub-área Ciência e Tecnologia de Alimentos. Ainda da parte da apresentação dos autores, para vocês verem melhor, a professora orientadora Laona Natasha da Gama Pantoja, a professora Givanete Maria Ferreira e eu, discente do curso de Tecnologia de Alimentos, Rian Fábio Almeida Campos. Bom, de introdução eu trouxe alguns tópicos que eu acredito sejam muito pertinentes para a gente compreender melhor a ideia do projeto. Alguns dados como que em 2020 o Brasil ele foi um dos maiores produtores mundiais de frutas frescas no mundo e ele teve como sua participação global 5,4% na produção de frutas. E principalmente a manga, ela é um fruto que apresenta variedades cultivadas no Brasil com grande aceite comercial. Falando um pouco aqui da nossa região, a gente tem esse fruto em abundância e inclusive a gente enfrenta o desperdício dele. O abacaxi ele foi considerado aqui no estado do Amapá, especificamente em Porto Grande, o cultivo dele foi considerado patrimônio cultural e material do estado. Então a gente acredita também que é um produto super pertinente para a elaboração de frutas a partir dele. Bom, mas um problema que ambas as frutas enfrentam é o tempo limitado e alta fragilidade. Esses frutos eles rapidamente entram na fase de senescência, trazendo ainda mais a importância do processamento desses frutos para fazer com que o desperdício seja diminuído e que eles possam chegar a longas distâncias. Bom, nosso trabalho ele desenvolve néctares a partir dessas frutas, então eu trouxe aqui o conceito de néctar, que néctar de fruta é o produto não fermentado, não gasificado, obtido da parte comestível da fruta, diluído com água potável com adição de açúcar e ácido destinado ao consumo direto. E agora falando da gelificação iônica, é um método físico-químico que se baseia na interação de compostos que possuem cargas opostas e vai permitir a formação de um gel envoltório através da interação iônicas entre polímeros e agentes gelificantes. Bom, esse método, como está descrito, ele vai se basear na interação de polímeros de cargas opostas. Então, a gente vai adicionar um sal dentro do néctar e adicionar outro sal em água destilada. E, ao se reagirem, eles vão formar microcápsulas que vai deixar dentro dessas cápsulas o recheio, que no caso a gente vai utilizar os néctares de fruta. A nossa ideia é pegar essas esferas e adicionar em outros néctares, ou seja, basicamente enriquecer de fato os néctares inversamente. Então, nosso objetivo principal é dar uma alternativa de consumo inovadora, no caso adicionado de néctares de abacaxi e manga, obtida do método de gelificação iônica. Quando a gente adiciona essas esferas nas néctares, a gente tem alguns questionamentos bem pertinentes, como que ficam as características físico-químicas e como ficam as características microbiológicas ao adicionar essas esferas. Por isso, a gente vai fazer um estudo de vida de prateleira. A gente fez, na verdade, um estudo da vida de prateleira com indicadores físico-químicos. A gente avaliou a qualidade microbiológica para a gente ver se esse tempo de vida de prateleira não foi em decorrência de contaminação microbiológica. A gente fez a aceitação sensorial para a gente ver como que as pessoas reagem a esse produto e a intenção de compra. Bom, da nossa metodologia, deixa eu só afastar aqui, a gente teve a obtenção dos néctares, né? A gente seguiu as boas práticas de fabricação, então a gente teve desde a obtenção dos frutos e a gente passou pelas BPFs, ou seja, a lavagem, sanitização em solução hidroclorada, e descascamento e corte. No caso da manga, a gente teve o branqueamento e a pasteurização depois. Da elaboração dos néctares, a porcentagem de polpa de fruta que a gente utilizou para a elaboração dos néctares, ela é regulamentada pela Instrução Normativa número 12 de 2003, que estabelece os padrões de identidade e qualidade de frutas, de néctares de fruta. Bom, da parte da obtenção das esferas, a gente já viu um pouco lá na introdução como que elas são obtidas, mas eu trouxe aqui a nossa formulação, que no caso varia um pouco, né, do néctar de abacaxi e néctar de manga, mas eles foram bem semelhantes apenas na mudança do gelificante, que foi o alginato de sódio, que teve uma diminuição na manga, principalmente em decorrência das características físico-químicas, pelo fato dela ser mais espessa, características físicas, na verdade.
E a gente adicionou também alguns conservantes para preservar ainda mais as características, conservantes esses que estão descritos pela legislação brasileira, que são comumente usados em néctares de fruta. Bom, perdão, voltando aqui na figura 2, a gente consegue observar as esferas depois de obtidas. Bom, aqui demonstrando essa metodologia de forma mais visual, a gente tem aqui o aparelho que a gente utilizou, que foi o Cavia Box, e um pequeno fluxograma de processo de obtenção dessas esferas. Bom, aqui dos indicadores físico-químicos, a gente utilizou como indicador a turbidez, o pH, a acidez total e a análise colorimétrica. Bom, da caracterização microbiológica, para a gente verificar a qualidade, a gente fez contagem de placas de número mais provável para estimar a quantidade de micro-organismos. A gente fez micro-organismos mesófilos, psicotróficos e confirmação da presença de coliformes totais e termotolerantes, que são todos os indicadores de qualidade. Bom, da análise sensorial, esse projeto ele foi submetido ao Comitê de Ética para a gente obter um número do CEP para a gente poder fazer a análise sensorial. A avaliação ela utilizou 50 provadores não treinados e com uma ficha de análise sensorial que variou de 9 a 1, no caso do índice de aceitação, onde os provadores eles poderiam escolher um score em relação à aparência, ao aroma, ao sabor e à textura. E depois de avaliar para a intenção de compra, eles vão avaliar a intenção de compra e eles vão dizer se eles certamente comprariam ou certamente não comprariam. Então essa foi a ficha utilizada com os 50 provadores não treinados para a gente obter o índice de aceitação e intenção de compra. Bom, dos resultados, a gente trouxe aqui os resultados iniciais, né? Como a gente não conseguiu colocar por extenso todos os resultados do acompanhamento, a gente consegue observar aqui alguns dados. De modo geral, eles estão todos de acordo com a legislação e também com outros autores, como, por exemplo, o Nogueira, de 2017. Bom, aqui estão os resultados da microbiológica, do índice de aceitação, da intenção de compra, onde a gente teve a amostra mais bem aceita, igual no índice de aceitação que a gente teve a nossa amostra mais bem aceita, foi a amostra C, que foi com a amostra apenas com néctar de manga, e esses resultados ele seguiu nos demais. Bom, os resultados, considerações finais que a gente teve, que a gente conseguiu obter esse produto inovador. A gente obteve um produto enriquecido nutricionalmente, né? Ou seja, obtido com dois produtos diferentes. A gente teve um grau de aceitação superior a 60%, que é o esperado. E, bom, essa foi a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção.